Vamos lá. Eu queria incrementar 3 pontos nessa discussão. A primeira é que é o argumento do próprio Eberlin, que o chefe da ciência são os dados, e até agora não tem dado nenhum do que eles estão falando, está dizendo que é difícil de triangulação, não sei o que, etc e tal. Segundo ponto, não precisa nem ser uma revista científica, revisada por pares e tudo mais, porque você pode começar a publicar isso no próprio archive, como um rascunho, que é o que as pessoas fazem. E terceiro, lembrem-se de Boltzmann, que se suicidou, né? Com a parte lá da teoria cinética das moléculas, aquela coisa toda, né? E ele tinha uma teoria também que era, no mesmo estilo que o Sérgio está falando ali, revolucionária que vocês estão dando aí. Mas hoje a gente usa a constante de Boltzmann. Temos relatividade de Einstein também, que não foi 1000 artigos que o Einstein publicou, são 4, que cada um gerou uma área da física diferente. Então, assim, todos eles foram revolucionários em algum sentido. A diferença é que eles escreveram os artigos. Não ficaram de, não, mas a Nature não vai aceitar, mas a Science não tem como, porque não sei o quê. Não, eles escreveram e falaram, tá aqui. E foram correr atrás. É isso, cara. E nem estamos falando de milhões de dólares. Exatamente. Não, é a isso. gente estamos falando... O que eu tô falando é um negócio que Michel Foucault, ele esclarece no livro dele. Ele tem um livro chamado A Ordem do Discurso. Ele coloca que na sociedade existem sistemas de controle de discurso que impedem determinados discursos. Por exemplo, ele fala de alguns sistemas de controle de discurso. O primeiro sistema de controle de discurso é dizer que a pessoa é doida. Reconhece isso alguma coisa ou não? Sim. Quantas vezes a gente já foi chamado de doido, né, professor? Aí você diz que a pessoa é louca, então tudo aquilo que ela está falando não tem validade. Outro sistema de controle de discurso é que são palavras proibidas. Criação, design, é tudo proibido de você publicar dentro do artigo. Calma. Aí você vai para a chamada publicações científicas. Você não publica o que você quer. Você publica muitas vezes o que o editor está querendo, o que ele permite publicar. Isso você consegue fazer mudando de revista. Tem certeza? Que é o que a gente faz. Meu Deus, tem um monte de revista. Eu conheço então um monte de você gente devia ter esclarecido que isso para Foucault, porque Foucault deu que você isso. publica. Cara, eu posso falar algum monte de coisa sobre Foucault, mas tudo bem, deixa pra lá. A questão é, você tem, por isso você tem trocentas mil revistas. É por isso também. Você sempre vai ter uma revista, que seja uma revista, pegue e pague, não importa. Aí você vier, E você tem aí um você archive, vier, cara. ela embeda Tem um pelo archive. menos 15% de revistas que tem uma relevância completamente nenhuma, que é só porque os caras pagam pra colocar lá. Então, tipo, impossibilidade de publicar não é uma alternativa. Hoje não tem mais, cara, não essa tem impossibilidade de impossibilidade. publicar. Hoje não tem. E tudo bem, você fala, não, mas isso aí são revistas muito bunda, ninguém vai ler. Pra começar que hoje você lê por distribuição. Se o que você falou for bom demais, você vai fazer com que aquela revista bunda lá tenha um artigo muito lido, que é o seu. Então, tipo, isso já vai acontecer. Quem nunca publicou em revista bunda, levante a mão, né? Então, tipo, agora, quando você vai olhar pela perspectiva do Sérgio, né? Você vê que não precisa nem da publicação inicial. Você só precisa primeiro dos dados, colocar os dados ali disponíveis para as pessoas. O pessoal vai replicar Vai esses criar dados. um alvoroço. Pessoal, não, vai replicar os dados. Você não precisa nem dar uma explicação. Você só joga os dados lá. As pessoas que pegarem teus dados vão olhar e falar assim, pera lá, o que é isso aqui? E aí você pode publicar um resumo de congresso. Não precisa nem ser um artigo, você publica um resumo de congresso. Que valor tem? Não, cara, tem o valor de você começar. O Bozeman, o que o Bozeman? Fala do Bozeman de novo aí. Mas vem cá, Fala da coisa. Mas aí é porque você tá indo pra esse Você negócio sabe da o que autoridade. você sabe Exato, mas é o que se fácil? usa contra a gente. Não, Sabe mas o que é fácil? tô te Sabe falando. uma coisa? Eu me lembro de um vídeo do Pirula que ele diz assim: A gente rapaz, usa. uma revista tem a obrigação de publicar um bocado de merda que o cara junta lá e coloca um bocado de referência lá. Tem a obrigação de publicar aquela merda? Foi isso que tu fala no teu vídeo. Você sabe o que é fácil de arrumar na vida? Ah. Desculpa. Eita, isso é verdade. Então, junta os dados e publica os dados. põe- cara, você põe mas no archive. nenhuma revista está aceitando. A Creation Posso falar Research algo? vai aceitar. Deixa eu falar algo que é bem legal. Isso aqui é um exemplo prático. Você percebe que uma ideia nova, o alvoroço que causa? Só? Olha, e o pior Mas tá que eu bom. acho que até Vamos tem arrebentar. dados publicados sobre isso em revistas criacionistas. Se o dado tiver lá na revista criacionista e o cálculo foi bem feito, você vai acreditar, Pirula? Olha, se as pe- bom, eu não sou a pessoa que faz os cálculos, tá? Você sabe que o Dawkins Mas se perguntaram as pra ele... pessoas Ah. fizerem, os cálculos forem replicados
por vários acadêmicos. E os algoritmos também. Você tem que disponibilizar os algoritmos. E essas pessoas Tem que estiverem... ser replicado por vários acadêmicos. Mas, Sal, deixa eu- mas tem que ser... Não, mas calma lá, você está Entendi, propondo uma entendi. coisa muito fora do padrão e que vai contra os dados que a gente acumulou nas últimas décadas. Grandes alegações Então, exigem quando grandes você- evidências. Você Sim. precisa de uma evidência Sim, muito grande. claro. Então é óbvio que uma ideia nova vai gerar uma dúvida no começo. Toda ideia... o Focina, Felipe cara. colocou. Focina em Vênus. Só que o que acontece? Por que essas ideias novas que geraram dúvidas hoje são consideradas pela academia científica? Quais? Por que uma ideia nova? Que nem a Qualquer- constante de Bose, qualquer ideia- da relatividade, não sei o qualquer quê. ideia nova que surge, O cara. próprio É isso deriva que a gente continental. tá falando, Porque valeu, deriva Bruno. continental. Por exemplo, a teoria Por que elas... Então, calma, a própria teoria da deriva continental. Por que hoje a ciência... O Wegener morreu pobre, desacreditado Sim, no meio do ninguém Ártico. acreditava nisso. Agora, quando... Por que as pessoas passaram a aceitar as ideias do Wegener? Não foi porque do nada acharam um paper velho lá e falaram: acho que esse cara é legal. Não foi por causa disso. Você sabe disso, né? É porque o modelo contrário ao dele se colapsou. Se colapsou, e não só isso. Porque as evidências que foram encontradas corroboraram o modelo Exato. dele. Quando o Wegener propôs as ideias dele, ele publicou em 1915. As datações radioisotópicas, elas estavam no começo ainda, tá? As primeiras... 1907. Foi o Holmes lá. Não, sei quem que Boltwood. propôs. Hã? Boltwood. Eu lembrava do Quem criou o método radioquímico foi Bernard Boltwood. Ah, não, em então 1907. Foi antes de 1907. Já foi na viradinha do século, porque eu acho que o Holmes tinha que... Bom, enfim, que foi a primeira proposta da idade da Terra, tal, não sei o que, usando a coisa que é para substituir o modelo do Lord Kelvin, tal, não sei o que. O que acontece? Quando começaram a fazer as datações de fundo de oceano, os caras foram lá, desde a Cordilheira Mesoatlântica. E eu não estou falando só do Oceano Atlântico, né? Fizeram isso daí ao redor de tudo. Começaram a fazer as datações lá. O que seria esperado de se encontrar caso a ideia da deriva continental estivesse correta? Que quanto mais perto da Cordilheira Mesoatlântica, mais nova seria a crosta, e quanto mais longe da Cordilheira Mesoatlântica, mais antiga seria a crosta. Isso vocês mesmos vão concordar. A gente está fazendo uma discussão de velocidade aqui, e não de fato. O pessoal foi lá, fez essas datações em cada um dos pontos do soalho oceânico, até chegar na crosta, e chegou à conclusão de que, olha, a proposta fazia sentido. A gente está vendo que, inclusive, é mais, como é que se fala? É mais bonitinho até do que poderia se esperar. Fica aquele miolinho lá, bem novinho, bem mais novo, né? Novinho, entre aspas, né? Estou exagerando. E vai se afastando da Cordilheira Mesoatlântica e das áreas de criação de nova crosta, não só na Cordilheira Mesoatlântica, e vai ficando cada vez mais antigo, quanto mais você se afasta. Então o pessoal chegou e falou assim: olha, isso era algo predito pela teoria do Wegener, pelas ideias do Wegener, ainda não era uma teoria, e essa predição está se confirmando, certo? Por causa dessa questão do afastamento. Mais antigo, como é que sabe que é mais antigo? Mas é a datação radioisotópica. Exato. Essa que é a questão que o pessoal Exato. faz. Então, mas... De onde é que vem? O quê? De onde é que vem a ideia de que a datação, por exemplo, o chumbo, o urânio para chumbo, como é que eles sabem que demora centenas de milhões de anos para um isótopo cair? Mas aí é um monte de cálculo. Não. Isso daí é um monte Existe de um cálculo parâmetro que se faz. que eles pegam, um parâmetro primordial. Qual é ele? Meia vida. Não. Como é que eles sabem que demora milhões de milhões? Alguém ficou sentado lá esperando? Não, é lógico que não. Então como é que eles sabem? É espectrometria. Espectrometria não é nem a pau. Então, que parâmetro você está querendo dizer? O parâmetro é justamente as estratos geológicos, não é, Sérgio? Ah, não. Tá. Não, Não, por que não, que você tá não. falando? Não, não, não. O parâmetro, Não, não, não. calma. Aí primeiro veio o Nicolau Steno, que disse, olha, esses estratos Tá, aqui sim. são mais antigos do que os estratos que estão em cima. Tá, tudo que é o bem. chamado princípio da sobreposição. É, estratigrafia, Ok? isso. E aí, Ok. as datas, como foram estabelecidas? Por exemplo, o período Triássico, como Ah, foi não, mas estabelecido? no começo, antes das datações radioisotópicas, as datas eram ou postuladas ou elas não estavam próximas daquilo que a gente sabia. Próximo? Ela está exatamente
É isso que eu tô mostrando. Não se mudou, essas datações. Lord Kelvin propunha 100 milhões de anos. Sim. E já se sabia do período Triássico, Cretáceo, Jurássico Então, antes disso. porque ele tá vendo que tá errado. Mas ninguém dava Mas a idade quem é que certa colocou? pra eles. A gente sabia a sequência Quem é que deles, colocou? mas não a idade de cada um deles. O quê? Ele coloca a idade. Quem coloca a idade? Charles Lyell, 1830, Princípios da Geologia. É ou não é? Mas ninguém propunha Ele propôs ou não a Terra propôs? com 4 bilhões e meio de anos, né? Mas não chegava ele nesse 4,5 Calma, não, bilhões, claro não, que não né? chegava a 4,5, mas ele propôs o período Triássico com quantos milhões de anos? Ah, eu não vou lembrar. Eu vou lembrar, 140 milhões de anos. Ele Qual acertou período? o Triássico. Tá meio longinho, hein? Pois é. Entre 130 e 160 milhões de anos, não é não? Triássico? Não é não? Não. Tá, qual é o Não, período? o Triássico é de 252 a 201. Uai, os dinossauros não viveram no período Triássico, não? Eles surgiram no Triássico. Então, E não era 60 milhões, 70 milhões, aquele período todo ali que vai aumentando? O que eu tô dizendo é o seguinte, o Charles não entendi Lyell... o que você falou, mas Não, tudo bem. o que eu tô dizendo é o seguinte, esse Charles Lyell propôs esses períodos que a gente tem como base. E de lá pra cá, simplesmente Não foi não só mudou. ele que propôs, né? Não, foi Então, ele que propôs. Você tem um monte de gente que tava juntando essas Não, foi ele que propôs, inclusive propondo o princípio do uniformitarismo, dizendo que as coisas precisam ser explicadas do jeito que ela era para se contrapor ao princípio do catastrofismo. que era do Cuvier. Não era isso? Não é isso? Isso, que era do Cuvier. E o princípio do uniformitarismo hoje, tá correto? Cara, o negócio você tem que ver o seguinte, né, cara? A quantidade de dados que a gente tem hoje. Não, eu tô perguntando uma coisa. O princípio do uniformitarismo hoje está A correto? sismologia de alta resolução, tomografia sísmica que a gente faz, cara, entendeu? A gente mostra que o planeta Terra ele é muito mais complexo do que qualquer coisa já Ok, pensou, mas está correto entendeu? o uniformitarismo? Cara, não sei se vai estar correto ou não. Não sabe, O que você está propondo com relação ao uniformitarismo? Que justamente na mesma época em que o Charles Lyell propôs o uniformitarismo, acho que uns 20, 30 anos depois, um cientista bastante conhecido, Cuvier, ele vai propor... Não, depois não, antes. Não, o Charles Lyell, ele é do século XIX, mais pro final, ele foi mentor do Darwin. O Cuvier no começo do século XIX. O Cuvier no começo foi bem do século antes, XIX. exatamente. Ele já, XVIII, foi mostrando justamente de que a proposta dos estratos, ela apresentava uma descontinuidade muito grande. O que mostrava mais características de catastrofismo. E isso foi se confirmando ao longo do tempo de várias evidências. Descontinuidade. Ele falava assim. O Cuvier, ele falava só que havia evidências de mudanças de fauna e flora encontradas no registro fóssil dependendo do extrato que você estava olhando. Então você tinha pacotes ali que você tinha em determinado momento uma extinção de fauna e depois uma outra. Que foi uma coisa que depois a gente foi explicar de maneira um pouco mais detalhada, mas que o Cuvier, de uma maneira inclusive... grandes extinções. O Cuvier nem chegou nisso. O Cuvier nem chegou a falar a de explicação atual. O Cuvier, ele estava olhando um pacote de rochas muito mais estreito, na verdade. Ele trabalhava principalmente com megafauna. Então, a gente está falando do Cenozoico. Quando o Cuvier fez essas coletas, né, e essas avaliações, o modelo que você tinha antes, que era um modelo bíblico, modelo biblicista, catastrofismo, que você tinha não era um catastrofismo específico, porque segundo o modelo que era usado, só tinha tido uma catástrofe, que seria o dilúvio de Noé. O Cuvier, ele colocou ali várias outras catástrofes anteriores ao dilúvio de Noé, para que o dilúvio de Noé fosse a última delas. Por quê? Porque ele via que aqueles pacotes todos e aqueles fósseis que ele estava vendo não podiam ter morrido tudo de uma vez só, numa catástrofe única. E o que ele propôs foi bastante disruptivo naquela época, porque o pessoal... A gente está usando muita palavra disruptivo, vamos mudar um pouco. Isso foi bastante revolucionário para aquela época, porque inclusive o Cuvier, ele propôs não só que poderia haver mais de uma catástrofe, né, como ele também cutucou as pessoas naquela época sobre a extinção de espécies. Porque dentro do paradigma científico vigente daquela época, que era biblicista, né? Eu sei que hoje as pessoas que defendem o criacionismo não defendem mais isso, mas naquela época defendia. A gente está falando do século XVIII para o século XIX. Que não era possível que uma espécie pudesse ter sido extinta, porque isso significaria que ela estava fora da Arca de Noé, então, portanto, né, estaria um erro na Bíblia ali. Então não poderia haver espécies extintas. Isso era o paradigma lá no final do século XVIII, começo do século XIX. O Cuvier veio e falou, esses bichos aqui estão extintos e ponto.
E aí ele foi criticado na época por pessoas que realmente não estavam ali, né? Ok, mas ele não discordou exatamente do uniformitarismo? E ele disse que O Cuvier? Não discordou, não? Frontalmente do ele colocou só que não era uma única catástrofe que tinha acontecido. Mas como é que se explica? Como é que se explica o Charles Lyell ter acertado de primeira esse período triássico? Porque não mudou. Ou será que pegaram o parâmetro dele e utilizaram para fazer uma série de outros parâmetros? Que é o que é mais provável. Mas isso... Não é não? Não, porque essas coisas foram todas atualizadas. Ele acertou de primeira. Depois. Qual foi a atualização? Ele não acertou, meu Deus do céu. Você falou que ele colocou 140. Sim. 140 140 é Cretáceo. Você tá falando do Triássico. O Triássico é 252 a 201. Bom, eu me lembro que ele estabeleceu... 140 é bem depois... Aí o Jurássico, de 201 a 145, e depois de 145 até 66 é o Cretáceo. Então, não faz sentido isso aí que você está falando. Bom, o que ele propôs continua valendo até hoje. A foi sequência. O parâmetro... Não, foi o parâmetro que ele utilizou. O parâmetro que eu não entendi onde você está querendo chegar com isso. O parâmetro que o Charles Lyell utilizou foi pego pelo Boltwood. Ele não sabia qual era a idade daquela rocha que ele começou a medir para poder saber quanto é... Mas você sabe que você não mede radioisotópico por rocha sedimentar. Você mede por rocha, por derramamento. Isso. O padrão radioisotópico não é por rocha sedimentar. Não é pro zircão, não? Não, utilizou zircão, não? Mas você não acha na rocha sedimentar isso daí? Pelo menos não uma quantidade suficiente para você conseguir datar. Não é o zircão que é datado? Não, isso daí é derramamento vulcânico. É em derramamento vulcânico. Rocha ígnea que tem que ser. É em ser. rocha ígnea que você tem que achar. E o zircônio está em rocha ígnea. E se você encontra zircônio em rocha sedimentar... Ele é de uma outra idade que não tem a ver com aquela rocha. Ele foi removido por erosão de uma rocha de derramamento, de um derramamento qualquer, ígneo, qualquer coisa assim. E aí depois é que caiu na rocha sedimentar. Você não data de maneira absoluta. Quer dizer, tem maneiras diferentonas ali, mas você não data de maneira absoluta baseado na rocha sedimentar, porque senão você vai estar incorrendo em contaminação. Você tem que datar o pacote ígneo mais próximo, anterior ou posterior. Exatamente isso. E isso é uma coisa interessante, porque se esses métodos de datações fossem tão corretos como se diz, você não precisava desses dados extras nenhum. Por quê? Que dado extra? Os dados extras de qual o sedimento que ela estava, qual era a rocha que estava do lado. Não, pera lá. Você precisa ter o princípio da sobreposição para saber qual foi o derramamento anterior ou posterior. Para poder medir o isótopo? Não para poder medir o isótopo, mas para poder saber qual que... Você faz uma medição do isótopo, você precisa disso daí para você saber qual que está em cima e qual que está embaixo. Exato. Por quê? Porque os derramamentos, em geral, eles não estão igualmente distribuídos pelo mundo. Então, quando você faz um estudo, por exemplo, nas trápides de Deccan lá na Índia, você vai fazer um estudo lá e vai ver qual foi a datação. A datação é 66 pontos, sei lá quantos milhões de anos atrás. 65 e tantos. Partindo do princípio de Lyell. Beleza. Você chega lá e faz aquela datação numa rocha ígnea. Uma rocha ígnea, um derramamento ígneo. Aí você faz essa datação. Aí você vai lá E lá eu nem sabia das trápides de Deccan quando ele viveu. Não. Ele nem sabia, a gente só ficou sabendo depois. Trápides de Deccan é um negócio muito... Do mesmo jeito que os trapos siberianos, que aí os trapos siberianos têm a ver com a outra extinção em massa de 252 milhões de anos e tal, não sei o quê. Os caras foram lá, fizeram a datação e beleza. Se você for olhar um que tá lá na Sibéria e o outro que tá na Índia, entendeu? Você não vai conseguir observar isso daí de uma maneira imediata. Mas você tem as sequências de estratos que são os mesmos em vários lugares, independente da data. A gente sabe a sequência dos estratos. Exatamente. Como? Calma. Meu Deus, sendo geólogo, olhando, você vai no Sabe qual é o problema, cara? Você tá igual o Leonard, do Big Bang Theory. Acha que geologia não é ciência. Você tá... Não, para lá. O Sheldon, aliás. O que eu acho é que houve um erro. O que eu acho que houve um erro em 1840 com esse cara. Não. Exato, esse erro foi persistido pelo... Não teve erro. Cara, o uniformitarismo foi rejeitado já. Seguinte. A gente sabe reconhecer um Triássico em qualquer lugar do mundo. Não vou aqui falar da idade do Triássico. Vou falar que a gente sabe reconhecer o Triássico.
Tanto é que o nome dele, Triássico, deriva desse tão fácil reconhecimento, porque são as 3 grandes camadas, tal, não sei o quê. Tá tudo lá. É muito simples reconhecer um Triássico para uma pessoa que, enfim, é formada em geologia. É uma coisa extremamente simples. Nem precisa ser formado em geologia, só precisa ter ido pro campo e conhecer as rochas. Você sabe onde está o Triássico. Então você sabe onde está os Triássicos na América do Sul, na Sibéria, na América do Norte, na África. Você sabe direitinho onde está o Triássico. Na Sibéria, você tem um derramamento de lava embaixo dos pacotes do Triássico. Embaixo dos pacotes do Triássico. Você vai lá e data essa coisa. Dá 252 milhões de anos. Aí você tem, sei lá... agora tem que achar algum lugar que tenha um derramamento. X, vou inventar aqui que agora não me vem de cabeça. Chile. Sei lá. Não, Chile é impossível. Não. Mas coloca, sei lá, na América do Norte, lá, Osasco. no centro. Osasco. Isso. Osasco pode ser. Tem os Pode ser derramamentos Paraná. lá, mas não é Tem, não, é outro derramamento. Enfim, sul dos Estados Unidos lá, Novo México, aquela região lá. Você tem, acima deste pacote de rochas, você tem um outro derramamento, que não é o mesmo que tem na Sibéria. E esse derramamento tem 201 milhões de anos. Aí você chega e fala assim, olha, a gente tem um pacote mostrando que o Triássico está em cima e um pacote mostrando que o Triássico está embaixo. Então o Triássico está entre 252 e 201 milhões de anos. O que o Lyle mostrou foi aonde estava o Triássico relativamente em relação às outras coisas. Sim, mas não é disso que eu tô E falando. a data que foi dada, não foi dada baseada no Triássico. No sentido assim de que foi a data do Triássico que inspirou a data dos derramamentos. Essa data. Você acabou de me falar que a data não é... Você falou uma data que não é... Então abre aí a internet e confere. Abre aí e confere a data. Porque 140... Cadê aí? Porque Vê aí, 140 milhões de anos não é a data do Triássico. Então é isso que eu tô falando. Se você tá confundindo e tá dando uma data coisa, então é melhor a gente dar uma conferida. Agora que é o Charlie Lewell que determina isso, de certeza absoluta. Isso tem vários geólogos falando isso. Que as datas, essas datas de geodatação, vêm todas disso. Desse cara, da proposta que ele fez. Mas é e que Darwin impossível. exaltou pra caramba. É impossível. É impossível, porque você não data rocha sedimentar. Como é que você sabe Você quanto não tempo data a rocha tinha aquele sedimentar. urânio ali, cara? O urânio não tá na rocha... Quer dizer, tem urânio na rocha sedimentar, mas esse urânio não serve para datação. Aquele urânio. O urânio que serve para datação é o urânio encontrado em rocha ígnea. A amostra geológica, cara, é um negócio muito complicado de adquirir, entendeu? É que a gente fala assim, pro pessoal que tá em casa, acha que é um negócio que é só sair no campo e catando rocha. Eu brinco com o pessoal lá, meus alunos, falo assim, não é sair aqui na rua e catando qualquer pedra, cara, entendeu? Então você tem que saber a rocha, você tem que saber a história dela, o lugar onde ela tá, o tipo de bacia que foi e tudo. Se ela é uma rocha ígnea mesmo, ou se ela é uma rocha ígnea que estava ali no meio de uma rocha sedimentar, ou se vem um pacote, ou se aconteceu algum dobramento, ou se aconteceu alguma movimentação naquela região. Então, assim, adquirir amostras geológicas é um trabalho muito complicado, por isso que a gente se mete aí nos matos, no meio dos fim de mundo, para poder pegar aquele pedacinho ali, porque é aquele pedacinho ali que talvez seja único no mundo, em alguns lugares, alguns tipos de rocha até são, para a gente poder, esse aqui é o cara que nós vamos conseguir fazer tal medição, entendeu? Senão a gente começa a misturar uma coisa com a outra e isso vai dando muita confusão. Mas você admite que essas datas de centenas de milhões de anos, ela vem justamente dessas datações, de dessa centenas, assim, que você diz? É, do período do Triássico e depois do período do Carbonífero, do Jurássico. Que chama Não, daquele que vai para Jurássico, 500 milhões. Para 500 milhões é carbonífero. Carbonífero. Que foi colocado em 1890, eu acho, se eu não me engano. A sequência é conhecida há mais tempo. Não é a partir dessa contagem estratigráfica? É ou não é? Não, tudo bem, você tem a estratigrafia é conhecida há mais tempo. Exato, se a estratigrafia estiver errada, esses dados continuam certos? Você tem o Cambriano... Não, mas a estratigrafia hoje, cara, a gente tem estratigrafia de altíssima resolução, cara, entendeu? A gente tem vários equipamentos, dados pra caramba, milhares de dados de estratigrafia, cara. A gente faz campo pra caramba, faz estratigrafia de sequência, tudo que é lugar. E que quando faz testemunho, que é uma coisa que não dava pra fazer antes. Antigamente não dava, entendeu? Então a gente fura poço, a gente fura poço, cara, gasta milhões de dólares para produzir nada, não é nem para produzir petróleo, é simplesmente para poder tirar pacote de rocha, para dali a gente tirar esse dado e montar
esse negócio que a gente chama de estratigrafia de sequência, entendeu? Mas o que é um E negócio... se tiver dúvida, faz o tira-teima. Não, e se Como fosse assim negar o ele, qual que é o parâmetro? problema? Eu não entendo. É isso Eu não que eu tô entendi. dizendo. Veja só, O parâmetro do século XIX é a sequência. Exato. A sequência, sim. Não só a sequência, as datas também. Então, abre o coisa aí. Eu você tenho, tá procurando, vai. Porque as datas- coloca idade da Terra aí, o negócio da idade da Terra. Porque a idade da Terra foi proposta várias vezes, mas estou falando assim, ela só chegou perto do que a gente tem hoje com as datações radioisotôpicas. Exato. Antes não se chegava nisso. E Lyell foi anterior a isso. E ele não propôs uma Terra Não, eu de entendi o que ele tá 4,5 falando. bilhões de anos. Não, o que ele tá falando é o Eu tô seguinte: falando isso. o geólogo lá, ele propôs uma determinada sequência. E a gente usa a sequência datas. até hoje, com as Tá, datas. não, ele tá falando das datas. Com as datas. Tá, Mas tudo bem. o Lyell vamos- não propôs. Não, vamos supor, ele propôs sequências e datações ali de centenas de milhões de anos. O que ele está falando é o seguinte, cara, que a gente usa essa mesma sequência. Quem disse que esse cara estava certo, entendeu? Mas não, a questão não é essa do cara tá certo ou não, cara. A questão é que já foi provado que ele tá errado. A gente vai medindo. A sequência tá errada? A O sequência? uniformitarismo que ele propôs está errado. Como? Uma das maiores explicações para isso é justamente como os estratos estão. Os estratos estão paralelos certinho por quilômetros. Como é possível isso? Aonde? O próprio Nicolau Sten... Mas Aonde? aonde? Bota aí a idade da Terra, por favor. Procurou? É. O Não. Paquito dá uma olhada aí. Em quais locais? Dá Wi-Fi É isso que a gente pro tem que Ryan. ver, cara. Dá Wi-Fi. Quais Tá locais não, veja, Sérgio. Você tem uma mão. Tá. Fala aí, Tá, Adalto. Pergunta: essa sequência de estratos, como ela é proposta, ela aparece em todo lugar do planeta ou em alguns lugares do planeta? Em que Sequência sentido? completa. Como a sequência completa, você está falando de zero, assim, Das eras. do pré-cambriano até o Holoceno, é isso? Tá. Você pega, por exemplo, no Grand Canyon, está faltando 100 milhões de anos geológicos lá, Mas faltando em extremidade ou no meio? no meio. Tá, tem como explicar. Você tem períodos do planeta em que você tem mais atividade, né, vulcânica, sísmica, que seja, o que quer que seja, em que você tem maior formação de crosta, ou seja, você tem mais extrusão de material do subsolo, e isso vai formando crosta, ou seja, vai engrossando a crosta, porque é lava saindo lá do fundo e indo para cima. E você tem etapas, né, períodos da época da Terra, que pelo menos parte está um pouco mais calminho e que você tem a erosão da crosta. Então a crosta ela vai se desgastando. Tanto é que, né, é um exemplo, né? No caso, o Adalto estava conversando, falando que a Serra do Mar seria uma onda de impacto, de alguma coisa assim. Um rebote ali da formação, né? Mas a Serra do Mar, na verdade, ela é um terreno cristalino, né, que você tem ali uma metamorfose, um metamorfismo, né, do terreno, que já foi muito desgastado e erodido porque é mais antigo. Então ele foi muito erodido e, portanto, porque é mais antigo. Enquanto que os Andes, que são muito mais recentes, são muito mais altos porque não teve tempo. Aí, na verdade, os Andes ainda estão subindo em determinados lugares. Então já anulou o que tu tava dizendo. Então, por quê? Porque ele tá subindo ainda, como é que é muito mais antigo? Como é que você sabe que aquilo é muito mais antigo Não, se o outro como é assim? Mais novo. Não. Os Andes é mais novo. Os Andes é mais novo. Mais Sim, novo. mas o que eu tô dizendo é justamente como é que você sabe que aquele é tão antigo se esse daqui ainda nem parou o processo? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, calma lá. Eu tô falando assim. A Serra do Mar é antiga, cara. Terreno cristalino, a gente sabe. Não, eu tô falando só assim, que a gente sabe que a Serra do Mar é mais antiga, que o terreno é cristalino e que ele foi mais erodido. Enquanto que na extremidade da placa, que você tem ali o soerguimento dos Andes, os Andes são muito mais recentes. E que eles ainda estão subindo, porque o encontro da placa aqui, ele é anterior. Ele é é ativo, né, na verdade. Ele é ativo ainda. Serra do Mar não tem vulcão mais. Você tem ali uma, sei lá, é que nem os Apalaches lá na América do Norte, Serra sabe? do Mar não tem vulcão. Tá pra quase no... Tá Serra do Mar aqui, no litoral de São Paulo, aqui? Tá praticamente no meio da placa, né, cara? Exato. Agora, o que acontece? Quando você... como se fala? Quando você observa esse tipo de fenômeno da criação de mais placa, de mais crosta, ou da erosão de mais crosta, você tem, então, alguns períodos do planeta em que você teve mais derramamento de material do subsolo
e menos erosão, na verdade. Não é que é menos erosão, menos oportunidade de erosão, né? Porque a lava vai lá e ela Lava tudo. E ela atrapalha todos os processos possíveis ali e momentâneos, né? Os processos momentâneos. Até porque a gente tem que levar em conta que alguns desses derramamentos de lava levaram centenas de milhares de anos. Porque quando você está ajustando duas placas ali, o negócio vai que vai. Então... Peguei aqui... Pera só um segundinho, deixa eu só terminar essa explicação. Tá. E aí o que acontece? Quando você observa isso, tem períodos em que você está tendo formação de crosta, em que você tem... em que você não consegue ter uma deposição de material ali naquele lugar em que ele era deposto antes. Então é por isso que em alguns lugares você tem eventualmente ou algum pacote faltando, ou está faltando a parte de cima ou faltando a parte de baixo, porque você tem que olhar ao redor de toda aquela região para ver aonde que estava se formando crosta e por que não houve deposição naquele lugar. Mas o... Beleza, você disse que tem que ver, mas por quê? Você disse que tem que ver, mas por quê? Como assim? Por que não tem essa continuidade? Ainda não ficou explicado, não. Porque Por causa da dinâmica da Terra, não é cara. constante. A dinâmica da As Terra. coisas são A Terra é um planeta vivo, ela não Tem tá parada. tem horas que você... Tem hora que você tem grandes, Cara, a tua grandes vida erupções tem hora que- vulcânicas, tem- tem hora que essas erupções param, aí começa a ter uma erosão muito grande, depois vem uma outra camada gigantesca de lava. Trapas de Deccan, por exemplo, cara, um derramamento gigantesco de lava que tem lá na Índia, cara, cobriu um monte de coisa, entendeu? Depois você passa um tempo sem ter erupções, entendeu? A Terra é um planeta vivo, é um planeta dinâmico. Mas ainda não Mas explica pensa também. justamente na questão da Índia, rapaz, para ter um derramamento daquele tamanho, são mais de 500 mil. Ali era uma província vulcânica. E aquilo ali, mas Exatamente, aquilo só isso foi mesmo. possível, Adalto. Aquilo só foi possível porque aqueles derramamentos aconteceram num intervalo de centenas de milhares de anos. Exatamente. Se todo aquele derramamento tivesse sido de uma Mas hora aí para deveria ter outra, algumas coisas, né, entre um derramamento e outro, não? mas tem uma série de coisas ali. Você tem as trapas de Deccan, não são um negócio que você chega lá e vê, nossa, putz, aqui temos o pacote completo. Não, você vê uma coisa que ocupa a Índia, um terço da Índia. Um terço da Índia. Você faz um estudo em vários pontos ali. E nesses estudos você consegue concluir o tempo de duração que foi aquilo ali. Óbvio que tem pedaços em que aquilo lá tem uma descontinuidade, mas aquilo, quando você pega toda a área em que aquilo aconteceu, você vê que foi uma coisa mais ou menos contínua. Não contínua em tudo, mas contínua como uma... Você vamos vai dizer considerar assim, o tempo geológico, vai? vamos dizer assim, nunca parou de ter derramamento ali durante todo esse período. Só que esse derramamento... Tinha um momento que ele caía tudo para um lado, ele caía tudo pra um para o lado, outro, depois caía para entendeu? o outro. Putz, isso aqui tá simplificando muito, mas você entendeu. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Você tem ali, sempre tinha alguém funcionando ali. Então, eventualmente, em algum pedaço, pode ter feito alguma sedimentação. Mas, curiosamente, a gente não encontra praticamente nada sedimentar entre esses pedaços. É muito curioso isso, né, professor? Não, mas o que é interessante para mim lá no Planalto do Deccan, lá na Índia, é que justamente se você tem esses derramamentos, você tem a solidificação, e daí você tem derramamento em cima. E seria fácil a gente encontrar essas múltiplas camadas, porque você não vai manter uma rocha derretida. Você não vai manter uma rocha derretida. Desculpa. Não, perdão, desculpa. Pode terminar. Não, você não iria manter uma quantidade de lava vulcânica, por exemplo, derretida por centenas de milhares de anos. Isso não faz sentido. Justamente porque foi constante, Adalto. Você coloca essa sequência e a solidificação superior, né, do que veio depois não necessariamente vai formar um extrato, porque as coisas, quando a gente está falando de rocha ígnea, elas não funcionam do mesmo jeito que rocha sedimentar. Então, você tem partes ali que você detecta uma ou outra coisa de diferente, mas em princípio o que você tem é um derramamento que foi acontecendo durante tanto tempo e que foi simplesmente se sobrepondo ao derramamento anterior. Esse é justamente o ponto. Quando você olha, por exemplo, os vulcões no Havaí, e você percebe derramamento de lava, você percebe que existe uma sobreposição, ou seja, houve uma solidificação, daí você tem novo material em cima. Curtiu esse corte? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Valeu e até o próximo recorte.